Você já viu esse episódio e, se você tem a minha idade, você viu isso aqui bem mais de uma vez. Você viu até perder a conta. Ainda assim, eu vou relembrar o que acontece no episódio porque isso pode ajudar a gente a ter uma discussão produtiva, tomara, sobre Deus. É isso aí, sobre Deus. Porque Chaves pode ser o caminho da salvação. Bote fé. Desculpa. Enfim, como sempre acontece, esse episódio oferece pra gente algumas daquelas cenas de humor descompromissadas, leves, aqueles momentos de riso que fazem Chaves ser Chaves. Quem você chamou de perna de saracura? É assim que paga a estima que eu tenho por você? Me colocando apelidos? Perna de saracura que botou fui eu? Sim. É mentira! Eu botei o de barriga de minhoca. Palavra. Pouco depois, o enredo começa a se desenvolver. É que tá na vila um morador chamado Senhor Furtado. Um nome que pro Chaves pode ser meio difícil de pronunciar. Bom dia, senhor roubado. Furtado. Meu nome é Furtado. Eventualmente, as coisas começam a sumir da casa dos moradores. Primeiro ferros de passar, depois até uma espingarda. A espingarda que o seu Madruga pretendia empenhar para pegar uma grana emprestada. Ah, já sei, o senhor vai dizer, me empresta, eu te mato. não, Chavinho. Como alguns dos objetos são encontrados no barril, o Chaves é culpado. E esse momento, dramático pra caramba, é inesquecível por muitas razões e para muitas gerações também. Primeiro, porque um dos seus, ou meus, personagens preferidos está sendo vítima de uma injustiça brutal, de uma calúnia mesmo. Segundo, porque isso aqui é muito bem atuado e muito bem editado. Primeiro, você vê os rostos dos moradores da vila repetindo a mesma acusação. Ladrão! Ladrão! Aí as vozes se somam, o tom vai subindo e a acusação vira um coro. Ladrãozinho, seu ladrão! Ladrão! Chaves vai embora da vila. Sendo um adulto, você sabe que as coisas vão se resolver no final e que o show vai continuar de algum jeito. É óbvio, mas é óbvio agora. Porque para uma criança, isso aqui é um choque. Eu não sei você, mas na época eu só conseguia me perguntar: será que eu nunca mais vou ver o Chaves? Eu chorei com isso. Até o chato do Kiko, que é invariavelmente insensível, também chorou. Você deveria ficar contente por ter acabado com uma amizade que não convinha. Desde o início do episódio, você sabe que o ladrão é o Senhor Furtado. O nome dele ajuda, claro, mas o roteiro também faz questão de mostrar ele roubando. E tem que ser assim para que você não tenha aquela mesma dúvida dos moradores da vila sobre o Chaves. Tendo a certeza da inocência dele, você sente a dor da injustiça junto com o Chaves. E eu tenho a consciência limpa. E aí você admira a reação que ele tem depois. É que quando o Chaves volta para a vila, ele diz que foi a uma igreja e rezou. Rezou não para que Deus castigasse os justiceiros injustos da vila, também não rezou para que o verdadeiro ladrão fosse punido. Ele rezou, ou ele desejou, algo bem mais nobre. Mas eu não rezei para que encontrassem o ladrão. Então, pra quê? Rezei para que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. Ao ouvir o Chaves, o ladrão se arrepende, devolve tudo o que roubou e tenta encontrar a redenção num sanduíche de presunto. Que trouxe um sanduíche de presunto. Obrigado, seu defumado. Dá pra gente debater se a mensagem desse episódio é religiosa ou não. Por um lado, o pedido que o Chaves fez a Deus lá na igreja se realizou. Então, dá pra dizer que Deus atendeu o Chaves. Por outro lado, tem uma explicação muito racional para isso. É que o ladrão ouviu o Chaves, sentiu o peso da culpa e aí tomou jeito na vida. Mas, mesmo diante disso, um religioso poderia argumentar que Deus agiu através do Chaves. Agora, resta a gente se perguntar: que Deus é esse? Essa é a cidade de Manresa, na Espanha. Por aqui passou Santo Inácio de Loyola, um homem que pode oferecer para a gente uma vertente mística da explicação para o inesperado arrependimento do Senhor Furtado. Em Manresa, Santo Inácio escreveu isso aqui:
exercícios espirituais. A premissa básica desse texto é a de que a dor, o sofrimento e a culpa vêm não do medo inspirado por um Deus punitivo, mas sim dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios demônios. Segundo Santo Inácio, para encontrar o Deus da libertação, seria necessário nomear esses pecados, nomear esses demônios. E isso pode ter acontecido com o Sr. Furtado. Quando ele ouve o Chaves se referir a ele como ladrão, com todas as letras, e quando ele ouve o Chaves desejar de maneira muito benevolente que ele se livre das suas más práticas, que são os seus pecados e os seus demônios, aí o Furtado encontraria não aquele Deus cheio de angústia e punição, mas sim o tal Deus libertador. Leandro Carnal, ídolo de muitos brasileiros e especialista em história das religiões, pode explicar. Para vencer o medo e para encontrar a esse Deus da libertação e não o Deus da angústia, existe a solução moderna dada por Inácio de Loyola: dividir essas angústias, dividir os pecados e vencê-los pela ordem sistemática que ele recomenda nos exercícios espirituais, ou seja, repetindo a experiência que ele teve em Manresa, repetindo a experiência de dividir os pecados em números, em dias, fazer exames de consciência e tornar metódica a salvação. Ou seja, vencer o medo pela nomeação dos medos. Uma velha estratégia dada pelo exorcismo de Jesus no Evangelho de Marcos, o mais antigo, no qual a primeira estratégia de Jesus para vencer o demônio é perguntar o nome dele. Dando o nome, você começa a vencer os medos. Em Nietzsche, você encontra uma explicação completamente diferente para o arrependimento do Sr. Furtado. É que, sendo latinos, Chaves, Furtado e todos na vila, eles vivem numa cultura que é essencialmente cristã. E o Deus do cristianismo, segundo Nietzsche, inspira o temor enquanto nega a vida e promete o espírito, promete o céu. O lance é que, para chegar lá, você precisa ser salvo. E essa salvação, essa necessidade de salvação, faz com que a gente viva meio pressionado. Furtado teria sentido essa pressão. Ele poderia muito bem ter ficado com medo, porque o mesmo Deus com o qual o Chaves fala na igreja poderia puni-lo. E, de fato, a cultura na qual esses personagens estão inseridos enfatiza justamente esses aspectos da fé. ênfase no medo diante da salvação da alma, ênfase no discurso de um juiz duro, que vai perscrutar abertamente a vida de cada um. Surge a crítica poderosa, demolidora, quase anárquica neste caso, do alemão Friedrich Nietzsche, que diz num trecho do Et Homo, pego aqui a tradução do meu colega da Bahia que lançou um recente, Et Homo, que diz: a noção de Deus foi inventada como antítese da vida. Nela se resume numa unidade aterradora tudo que é nocivo, venenoso, caluniador, todo o ódio da vida. A noção de além de mundo verdadeiro só foi inventada para depreciar o único mundo que há, a fim de não mais conservar para a nossa realidade terrestre nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa. Na voz demolidora de Nietzsche, existe a crítica absoluta à religião como fonte apenas de medo. Não importa qual das duas versões seja a sua preferida. De um jeito ou de outro, você precisa reconhecer. O episódio O Ladrão da Vila é divino. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. É o caso da Jéssica, que manda uma mensagem para a mãe dela, a Leda, que faz aniversário no dia 15 de setembro. Diz a Jéssica: querida Ledinha, você é incrível, é genial. Seu trabalho, vida e valores, tudo isso é uma inspiração para mim e tenho certeza que para
para todos que te conhecem. Com você eu aprendo todos os dias sobre carinho, sobre amizade e sobre respeito. Muito obrigada por tudo. Você é com certeza a melhor mãe do mundo. Te amo do tamanho do infinito. Beijo, gente. Valeu!